A gravação que você vai assistir agora é de uma reunião que aconteceu no dia 9 de fevereiro de 2022. Nela a gente conversou bastante sobre como ouvir o Espírito Santo, o que isso significa, e conversamos sobre razão, né? A função da razão, que está lá no capítulo 21 e a sessão é a 5. Nós esperamos que seja útil, que seja esclarecedor para você. E se for, por favor, ajude-nos a levar essa mensagem para mais pessoas, se inscrevendo no canal, dando um joinha para a gente, fazendo um comentário, e nós agradecemos. Abraços. Boa noite a todos, agradecendo imensamente a presença de vocês que estão aqui junto com a gente. A gente está começando mais um encontro para conversar sobre um curso em milagres e a gente vai começar pela Flora, que já queria, né, fazer uma pergunta antes, né? Mas o trecho que a gente separou foi o capítulo 21 e a parte 5. Só que vamos lá, Flora, que a gente vai unir todos esses assuntos, tá bom? Boa noite. Eu tenho uma questão que tem, de alguma forma, em algum ponto aqui do meu treino, gerado alguma confusão, alguma contradição interna, que é uma questão relacionada a escutar a orientação do Espírito Santo, ouvir a voz por Deus. E existem alguns professores do curso que têm uma dinâmica, de alguma forma, em algum ponto, muito direcionada para essa questão de escutar a voz do Espírito Santo, escutar Jesus, uma orientação, digamos assim, na forma, acredito que como resultado do perdão, da cura da mente, enfim. E aqui no meu treino, o que acontece? Eu comecei a buscar algumas informações, tem uma lição, que é a lição 71, só o plano de Deus para a salvação funcionará, onde Jesus menciona para a gente realmente perguntar especificamente aonde queres que eu vá, o que queres que eu faça, o que queres que eu diga e a quem. Eu comecei a conectar essas duas informações e conectei também o Kenopnik, que em nenhum momento fala dessa questão de escutar uma guiança específica do Espírito Santo, de Jesus, na forma, né? Eu não sei se está muito claro como eu estou formulando isso, é porque realmente, em algum momento, está gerando uma contradição aqui, no sentido de haver uma cobrança, às vezes, é claro que eu sei que é o ego, mas uma cobrança de, poxa, tem momentos que eu consigo entregar, que eu consigo sentir essa paz maravilhosa, mas eu sinto silenciar, eu não sinto aqui escutar a voz de Jesus, escutar o Espírito Santo, vem como uma sensação, como um fluxo, mas não vem nada assim focado na forma, embora eu sei que o curso não está focado na forma, muito pelo contrário, mas em virtude desses contextos que eu comentei inicialmente, de escutar a voz de Jesus, de escutar a orientação, enfim, em algum momento isso gera uma contradição aqui no meu treino, uma cobrança interna, que eu tenho que escutar a voz de Jesus, enfim. Eu gostaria realmente muito que escutar, como você percebe no contexto do curso Milagres, da sua experiência, desse tempo todo de estudo, de vivência com o curso, Maria Amélia, eu realmente gostaria de escutar você, como é que é a sua visão no contexto do curso. Sim, claro. Te agradeço, amor, agradeço a confiança, inclusive. Olha, Flora, você mesma disse, né, e muitas pessoas falam, que o curso não fala da forma, né? Ele não fala da forma. E que o Jesus nunca está falando sobre consertar o mundo. A gente sabe disso. Mas a gente precisa lembrar que as nossas mentes estão sempre voltadas para cá, porque realmente parece que é a nossa existência, parece que é o nosso ser, né, e tal. Então,
dificilmente a gente vai se desvincular ou vai deixar de fazer um apelo nesse sentido, tá? Então, é assim, mas é preciso que a gente entenda que ouvir o Espírito Santo, né, não quer dizer que ele vá falar para a gente, olha, vai para a direita ou vai para a esquerda, tá? Isso é extremamente importante. Pode ser que alguma vez a gente ouça na forma, né, alguma coisa nesse sim. Ouça, bom, antes disso você falou um negócio importante, porque parece que ouvir o Espírito Santo tem alguma coisa com audível, né, ou tem alguma coisa como sentir a guiança e tal, né? E aí a gente precisa, e hoje nós vamos falar de razão, vamos tentar falar um pouquinho de razão, né? E a gente precisa então olhar para isso de forma mais racional, né? Ou na direção em que ele nos aponta. Em algumas passagens do curso, ele diz assim que o Espírito Santo vai achar a melhor maneira de falar com a gente, com cada um de nós. Assim como o ego conhece aonde nos fere, porque também o ego foi feito por nós, né? Então ele sabe direitinho. O Espírito Santo é a nossa memória de estarmos junto com Deus sempre, então ele pode nos guiar sempre. A gente, assim, se a gente partir, de um ponto, sabendo assim, pelo menos na teoria, né, que a gente tem, a gente vai partir do ponto em que o Espírito Santo vai nos orientar sempre para a percepção junto dele, tá? Ou para a percepção dele, o que quer dizer que ele sempre vai falar para a gente em relação às outras pessoas, em relação às situações e em relação a gente mesma, que ou a gente está estendendo o amor e a gente está em paz, ou a gente está com medo. Ponto final. Ele não tem outra forma de ver. Ele não tem outra coisa para ensinar a gente. Claro que especificamente, né, umas coisinhas específicas ou situações específicas, isso vai parecer ter outras palavras para a gente falar, mas sempre, sempre, sempre é isso, tá? Ele vai olhar, a percepção do Espírito Santo é esta, ok? Aí a gente está numa situação que todo mundo passa por isso, em que a gente tem que decidir, né? A gente tem que decidir algumas coisas, no trabalho, né? Na família, num relacionamento qualquer, a gente tem que decidir. E se você parte desse ponto, o que é partir do ponto em que eu posso me abrir para a percepção do Espírito Santo, ou posso aceitar a percepção dele? Vem todo aquele arsenal de teoria que tem antes. É assim, ó, eu não sei para que servem as coisas, eu não sei o significado das coisas aqui. Porque todas as coisas que foram feitas neste mundo, elas foram feitas por nós, inconscientemente, para provar que a separação é real, que nós somos diferentes uns dos outros e que a gente nem tem como não tem como fazer diferente. Tá? Fim de papo, fim da linha, sabe? Não tem mais o que fazer. E o Espírito Santo vai usar todos os detalhes de todas as coisas, de todos os nossos relacionamentos, das situações que a gente passa para mostrar a percepção dele. Então, aí, se a gente se a gente parte, né, deste ponto, a gente vai continuar fazendo ainda, e de monte, viu, gente? E de monte, assim, ó. Eu tenho que decidir se eu vou, sei lá, fazer uma cirurgia ou se eu não vou, se eu vou comprar esse imóvel ou se eu não vou, se eu vou mandar essa pessoa embora da minha empresa se eu não vou, e etc, etc. Tudo isso a gente vai pedindo essas orientações como orações mesmo, né? Como orações, a gente vai pedindo. Só que aí depois as coisas vão ficando mais, as coisas vão ficando um pouco mais claras, não no sentido da orientação do que fazer aqui, mas no sentido de que assim, ó, por exemplo, se eu mando ou não mando uma pessoa embora da empresa, tá? Vamos supor que eu não mande, pelo menos não agora.
né? E aí depois eu penso, puxa, podia ter mandado antes embora. Tá bom, mas aí se eu falar com o Espírito Santo, ele vai falar, ó, espera que uma hora você vai entender por que você nem mandou antes, tá? E pode ser uma oportunidade para eu me perdoar, porque tudo aqui vai se transformar numa oportunidade para a gente aprender o perdão, tá? Então, quando a gente fala, né, é assim, nossa, eu ouvi o Espírito Santo e fui pela estrada X, tá bom? Ou fiz tal coisa X. E aí, nossa, deu tudo certo. Então, toma um pouco de cuidado, porque não porque ele não fale, né? Não porque ele não fale, não porque a gente não esteja. Quando a gente está em sintonia, mesmo que eu tenha ido pela estrada Y e peguei um engarrafamento qualquer, eu vou estar em paz, porque o engarrafamento pode ser que eu tivesse alguma outra coisa mais difícil para ver em outra situação. Mas agora eu posso falar para ele como você me ajuda, ou me ajude, né? Como eu já contei para vocês que eu brigava muito com Jesus, falava, bom, agora você me botou nessa roubada, agora me ajuda a ver como você vê. Sabe, isso aqui está muito difícil, né? Então me ajuda a ver como você vê. E aí quando a gente vai fazendo isso, e eu sempre insisto nisso, né? Vamos trazer o Jesus como alguém muito, alguém muito não, alguém igual a gente, né? Um amigo mesmo que eu posso contar, porque embora ele seja nós mesmos, né? Embora ele seja nós mesmos, né? Num estado de quase não, de quase sem medo, tá? Embora isso é estratégico falar ele, é estratégico, por quê? Porque a gente não acredita que a gente seja igual a ele. Então, mas a confiança nessa parte da nossa mente, né, que chama Jesus, né, ou Espírito Santo, né, tanto faz. Então, a confiança que a gente vai adquirindo vai fazendo com que as decisões não fiquem mais tão pesadas, sabe? Por exemplo, vamos supor que, né, vamos supor, aliás, passei por uma situação dessa hoje, se ela quiser falar, ela fala, né? Olha, puxa, eu estava tão perdida profissionalmente, e daí, de repente, veio exatamente aquilo que eu queria fazer, sabe? Nossa, e é realmente um milagre. Sim, é um milagre, mas como é que eu vou dizer para vocês? É assim, ó, quando a gente olha para isso e fala assim, nossa, foi mesmo uma orientação do Espírito Santo, a gente pode fazer isso desde que a gente esteja alerta em relação a não sermos especiais, tá? E saber que todas as pessoas podem receber orientações de ficar mais em paz. Todas, sem exceção, tá bom? Aquele assassino, aquele psicopata, todos eles têm condições também de ver isso, de ouvir uma orientação no sentido, peraí, ó, de tanto trabalhar a minha pobre mente para me sentir um pouco mais igual, né, ao Jesus, um pouco mais igual àquelas pessoas ou aqueles seres que a gente idolatra, né, ou santifica, sei lá. Então, mas vamos falar de Jesus, puxa, eu estou trabalhando, eu estou aceitando um pouquinho mais, o que é realmente muito difícil, eu estou aceitando um pouquinho mais que é, eu sou igual a ele, né? Então eu estou aceitando um pouquinho mais. Isso faz com que a leveza, né? A leveza aceite, né? Aceite não queria usar esse termo, mas aceite a leveza do mundo, sabe? Não quero dizer as coisas boas, mas aceitar uma leveza que a gente pode vivenciar aqui no mundo. Eu não sei se isso está ficando claro para você ou para vocês todos, né? Porque a gente precisa trocar essas ideias. E se alguém também quiser acrescentar alguma coisa e falar alguma coisa, tá? É sempre legal, porque a gente tem uma visão. O importante, é muito importante que a gente entenda que o Espírito Santo está sempre, sempre, sempre disponível. Ele está sempre, sempre, sempre falando com a gente, tá? Mas a nossa resistência é que faz com que a gente não ouça, ok? Só que ele não vai falar isso, assim,
Ele não vai falar, Flora, compra o carro branco, entendeu? Tá? Ou vai pela estrada X, porque isso não tem sentido. Mas ele vai falar, olha, eu tô com você, seja lá o que for que você decidir, você sempre vai decidir o que for melhor para você, para todo mundo, e curte, curte, tá? Então, e isso é importante, isso é muito importante, porque a partir desse momento que você aceita isso, você já fala, Patrícia, aí, a partir desse momento que você aceita isso, você aceita que todos são iguais e que todos podem ouvir. Quando você se acha muito especial, o que, que vai acontecendo? Uma hora você vai pensar, ah, ele me orientou a comprar o carro branco, mas na hora que eu fui lá pedir orientação para se eu ir na estrada X ou Y, eu fui para X e peguei um engarrafamento. Gente, eu não estou ouvindo mais o Espírito Santo. Nossa, o negócio está horrível, sabe? Então, a gente desloca, né, a verdade no sentido de que qualquer situação eu só posso ver com o ego ou com ele, tá? Para a situação em si, como se ela, a situação, fosse a responsável por aquilo que ele me, sabe, me orientou ou não. Não sei se está claro isso, meninas. Patrícia, você ia falar? Por favor. Sim, na verdade, eu queria, é, é, é uma pergunta, de alguma maneira, mas é só para ver se está alinhado com o que você está dizendo. O Yeah. milagre seria, então, a gente aceitar o que quer que seja, né? Eu entendo assim, e não assim, porque a gente tende a associar o milagre com coisas boas na forma. E assim, por exemplo, o que eu tenho procurado exercitar é que, seja o que for que aconteça, quando que eu sinto que um milagre está acontecendo comigo, em mim, quando eu consigo ficar em paz, mesmo que a casa esteja caindo, mesmo que a situação não seja boa do ponto de vista, né, Do mundo. do mundo, né? Uhum. Eu queria só confirmar se é esse o entendimento mesmo do que você está querendo dizer, né? E eu acho que basicamente é isso. Não, mas está certo, está certo. Se, olha, o que é um milagre para esse curso, que é um curso em milagres, né? É a correção do nosso pensamento. Obviamente, isso é de largo espectro, né? Assim, ó, vai, a gente tem umas explicações de largo espectro, tá? Então, a gente corrige o pensamento, lembrando que a gente fez esse mundo, nós não fomos colocados aqui. Então, nós temos uma mente, tá? Poderosa. E aí, a partir disso, a partir do momento em que a gente aceita que a mente é muito poderosa, a gente também começa a aceitar que eu tenho somente esses dois professores. Então, e aí, por exemplo, as situações que são ruins, né? Do mundo, né? Assim, nos parâmetros do mundo, elas passam a não ter esse mesmo significado que a gente deu para elas até agora. Por quê? Porque elas vão passar a ser uma lição de perdão. Tá? Não quer dizer que a gente tenha que passar por coisas ruins, pelo amor de Deus, gente, tá? Só quer dizer que a gente não vai mais lutar, sabe? Ficar estressada para não passar por uma situação ruim. Tudo bem? Rita? Ou, assim, só complementando, ou achar que está sendo punido, como muitas vezes eu já tive Isso. essa interpretação, porque eu fiz alguma coisa errada, né? Ou Sim. porque, como a Flora disse, porque eu não sei escutar, porque eu estou com um problema auditivo, né? Com o Espírito Santo. Enfim, Isso. Isso mesmo. E a gente pode, né, rir um pouquinho da gente, porque se ele está completamente disponível o tempo todo e a gente não consegue ouvir, no sentido de ficar em paz, tá? Não no sentido de comprar o carro ou ir para uma estrada e pela outra, mas no sentido de ficar em paz, então a gente ri da gente e fala assim: você ainda quer muito ser especial, né, querida? Então tá bom, vai, fica aí só mais um pouquinho, não é? Tá? Rita, você ia falar? Por favor. Se está mutado, não estamos te ouvindo. Aqui acho que é o fone. E Pronto, agora? pronto. Pronto, agora estou.
Então, nós temos a nossa reunião com a Maria Amélia a cada 15 dias na quinta-feira. Aí, na quinta-feira, eu saí da reunião dela meio revoltada com o curso de milagres, né? Por que que Deus... Por que que, eu peço as coisas e ele não me resolve as coisas, né? Os problemas são os de sempre, eu estou rezando sempre, tal, 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 tal. Aí você chega em casa, respira um pouco, fica brava, não sei o que lá, e abri aleatoriamente na lição 24, né? Então, na lição 24 está assim: eu não percebo meus maiores interesses. A primeira frase: em nenhuma situação que surja, reconheces qual o resultado que te faria feliz. E a segunda frase: se reconhecesses que não percebes os teus maiores interesses, seria possível ensinar-te o que eles são, né? No exercício da lição, você pega uma situação, né? Na situação referente a essa situação, o que eu gostaria que acontecesse? Aí você vai fazendo uma listagem: quero isso, quero aquilo. E aí, no fim, você fala, o que vai me fazer feliz nessa situação? Aí a última frase: eu não percebo meus maiores interesses nessa situação. E no meio do texto ele fala: você não percebe? Você não me escuta, mais ou menos isso? Porque você já sabe o que você quer. Se você não soubesse qual era o teu interesse, você me ouviria. Tem mais calma com essa situação de não ouvir o Espírito Santo. Eu falei: é lógico, né? Quando você sabe, você não tem o que aprender. Sim. Então, essa semana eu estou assim, comendo, eu fiz minha folhinha aqui, olha, até levo no quarto, para onde eu vou, ela está comigo, em qualquer situação que eu falo: é isso, sabe? Eu não sei o que vai me fazer feliz, mas eu tenho a solução. Por que eu vou ouvir alguma coisa de fora? Então, está me pegando essa semana, e você falou isso, é difícil mesmo a gente entender isso, mas é porque eu tenho a impressão que a gente já sabe o que quer. Então, ele não vai falar nada, ele fala: ó, fica à vontade, brinca como você quer, a hora que você quiser me ouvir, eu estou aqui. Tem a impressão que é isso, né? Exatamente, a hora que você quiser me ouvir, eu estou aqui, né? Mas aí a gente fala assim: olha, eu quero que você fale para mim exatamente isso aqui, né? Que então dá na mesma, sabe? Aí a gente já sabe, né? E a gente fala para ele: ó, vem cá, você tá me ouvindo? Né? Você tem que me falar isso, eu tenho que fazer isso, entende? E por causa, vamos lá, quando ele explica isso para a gente, não quer dizer que ele está condenando. Ele só está mostrando para a gente como é que funciona a mente, tá? Então ele fala: olha, tá bom, a hora que você quiser me ouvir, tá bom, eu tô aqui. Diz Flora. Eu sinto que, de alguma forma, é muito importante a gente estar conversando sobre isso, porque eu sinto que eu caí que eu acho que isso é dessa mente insana, numa idealização de como é experienciar o curso a partir do momento que eu me entrego para a cura da mente, e que, em algum nível, né, idealização em relação a alguns, enfim, professores que têm essa dinâmica, e também está tudo certo, mas também uma idealização aqui da Flora, porque, em algum nível, eu tenho uma expectativa de que as coisas fiquem mais fáceis e mais bonitinhas na forma. Então, É um é isso que eu estou investimento, Flora, me mas abrindo para clarear aqui com vocês. É uma idealização, né, de que algumas pessoas supostamente escutam Jesus, a guiança de Jesus, mas também porque que o sistema de separação em mim fez isso, porque, no fundo, eu ainda tenho, como você diz, um desejo de querer ser especial e de que as coisas fiquem lindinhas na forma, fica bonitinho aqui no sonho. O Espírito Santo, Jesus, vai me guiar para tudo ficar bonitinho aqui no sonho, e entra dentro do que a Patrícia está falando, a Rita está falando, e essa lição sempre é muito elucidativa, né? Eu nunca percebo os meus maiores interesses. Então, para mim, aqui é um exercício de abrir mão dessa idealização de um modelo de quem vivencia o curso em milagres, supostamente de uma forma ou de outra, e honrar totalmente a forma como a experiência do curso se faz aqui para mim. Eu acho que para todos nós, essa experiência claro. de paz, de amor, de sensação de
de verdade que a gente sente de uma forma tão íntegra com o curso, né? E não ficar numa idealização de algo fora, que supostamente segue, vive. Perceba, Flora, que é muito útil você perceber que, assim, quando você pensa, vamos falar do Gary, né? Do Gary Renard, que os mestres se materializam para ele, aquilo é muito especial. Essa comparação, né? Essa comparação da gente com ele também é uma forma, né, do ego deixar a gente bem na separação, não é? E, peraí, mas o Jesus é muito paciente, né? E ele é muito bonzinho, ele é muito gentil, né? Não, de vez em quando não, mas assim, na maioria das vezes. Então ele vai falando para você, ó, não tem problema, Flora, sabe? Isso ainda vai acontecer. Você ainda vai querer, né, ouvir ou ter uma sensação mística. Claro que a gente pode ter, né? Lógico que a gente pode ter. E, na verdade, eu sempre falo que eu não sinto, eu não ouço nada assim, mas não é exatamente verdade, porque muitas vezes, quando eu estou falando com alguém, nem sei o que eu falei, entendeu? Aí depois a pessoa vem, nossa, foi muito bom você ter falado, porque eu nem lembro, sabe, o que eu falei, tá bom? Então, assim, nesse sentido, ele vai usar todos os recursos que cada um de nós que se apresenta, né, de forma diferente, cada um tem uma forma um dom, não sei se é dom, sei lá se a gente pode usar essa palavra, mas a gente tem as nossas habilidades, eu acho melhor, né? Nossas habilidades, e essas habilidades podem ser usadas por ele, assim como pelo ego, tá certo? Então, o que assim, reforça muito, né? O que o ego reforça muito é isso. Nossa, o Gary consegue falar com os mestres ascensionados, você não, né? Olha, fulano de tal tem uma vida muito mais fácil do que a sua, né? A sua é hard. Quando a gente lembra, né? E isso é muito legal, porque a gente pode fazer esse exercício sempre, né? A gente olha para as pessoas que estão teoricamente melhores que a gente, e a gente lembra que a angústia ela é inerente a todo mundo que está aqui, né? Ela é inerente. Então, ela só vai sendo dissolvida ou abandonada se a pessoa consegue olhar para dentro, aceitar, não é? Então, essa aceitação é importante, a gente aceita que a gente está angustiado, a gente aceita que a gente tem também, e está todo mundo no mesmo barco. Aí, as comparações, ou pelo menos os pensamentos de comparação, eles vão diminuindo, né? Eles vão diminuindo, eles vão como fala, se dissolvendo. E aí, então, as diferenças também, e então a unicidade fica um pouquinho mais presente na nossa mente, né? Bom, moçada, e sobre esse trechinho, alguém leu alguma coisa? Alguém quer apontar alguma coisa? Não? Então, eu queria que você Pois, falasse um pouco da razão, porque a gente tem mania de falar, eu não sei se eu sigo a razão ou o coração, eu sou mais... Na verdade, a gente não sabe nada do que é razão, né? Pelo que a gente leu aqui, eu acho que a gente está muito mais na fé, na percepção e na crença do que na razão. A gente até pode usar essas três coisas, né, guiado escolhendo o Espírito Santo e chegar a alguma forma na razão. Mas, normalmente, a gente usa a força disso tudo para o ego, né? Então, eu queria que você falasse alguma coisa a respeito disso. Obrigada. Sônia, vamos lá. Moçada, a gente poderia falar de muitas formas isso, mas eu acho que a gente tem que focar exatamente naquilo que o curso fala, e nessas horas eu não acho Jesus muito legal, mas a gente tem que ver, tá bom? Eu acho ele meio radical assim, sabe? Aí fala que eu não entendi nada, então o que eu vou fazer, tá? Olha só, ele diz nesse trechinho aqui que só uma parte da sua mente tem razão, tá? Uma parte da sua mente nem conhece razão, não entende nada, é a parte, né? E a outra parte da sua mente é a única que conhece a razão e usa a razão, tá?
Então, o ego não tem nem conhecimento da razão, ok? E o Espírito Santo, na verdade, usa, porque o Cristo, o nosso ser, ele não precisa da razão, ele nem tem a razão, porque não tem o que discutir, ok? Então, o uso da razão, ele vai convencendo a gente, né, que o ego jamais tem razão em nada, tá? Por quê? Porque ele está à parte disso, ok? E o Espírito Santo, que é também nós, né, essa parte da nossa mente, ele sabe, ele tem a razão, ele conhece a razão e ele usa a razão para mostrar para a gente. Não é para dizer que algumas coisas estão certas e outras estão erradas. É para mostrar para a gente que ou a gente opta, né, por viver na ilusão, que é isso que eu falei para vocês, de vez em quando eu olho no espelho e falo, querida, não tem problema, você ainda quer ser muito especial, tudo bem, não precisa brigar, tá? Ou a gente opta por olhar efetivamente que esse mundo que é insano de nossa parte pensar que este mundo seja real. Tá? Então, é isso que ele está dizendo praticamente nessa parte. Aí, tem um trechinho, só para completar o que a gente estava conversando antes, que ele fala assim, se você partir, né, do pensamento do ego, se você aceita o que ele está dizendo, obviamente você vai se ver como um ser limitado, tá? Cerceado por um monte de coisas ruins e muito medroso, tá bom? Com muitos medos. Então, a razão, né, que na verdade a gente não usa exatamente a razão para falar com o Espírito Santo. A gente escolhe o Espírito Santo e ele usa a razão para falar com a gente, tá? Ou para mostrar para a gente. Ok? Então, aí é nesse sentido que eu queria falar para vocês. Ó, eu sei que a gente pensa, e não tem importância isso, ele não está dizendo que isso é errado, ele só está mostrando para a gente o que acontece. Tá? Então, ó, quando se trata, né, da realidade, da gente fazer as coisas por aqui, a gente não está usando a razão, aquilo que ele chama de razão. Tá? Quando a gente aceita que a gente tem duas escolhas, então aí a gente escolhe a parte que usa a razão, tá? É essa parte que aí então a gente perde a percepção dele. Não sei se está claro isso para vocês aqui. Eu separei alguns trechos aqui no PDF, daqui a pouquinho eu pego. Tem um chat aqui da Ana Maria. Boa noite a todos, gostaria de dar um testemunho sobre a guiança essa semana, que eu fiquei muito irada com uma situação e já ia soltar a minha voz para mostrar o quanto eu estava brava, né, com meu marido, e imediatamente me veio à mente a lição: você nunca está indignada pelas razões que imagina, você nunca está irada, né, assim, pelas razões que imagina. Eu posso afirmar que foi uma voz na minha cabeça. Imediatamente eu pedi licença e saí saí de cena para me acalmar. Muito legal. Essas coisas vão acontecendo muito, Ana Maria, muito mesmo, tá? A gente pode dizer que isso é uma guiança, tá bom? Mas veja bem, não é uma guiança para você fazer de uma forma ou de outra, isso que precisa ficar claro. Mas é uma guiança que te lembra aquilo que você já está aqui pensando há algum tempo, a sua memória já está bem mais cheia de pontinhos de memória, questionando, né? Ou, como a gente falou na última vez lá, duvidando da sua própria razão. Então, isso é muito legal, muito gostoso. Parabéns para você e para nós, né? É muito legal mesmo. A gente vai parando tudo, a gente para tudo, a gente desconfia, depois a gente, sabe, vai levando assim e a gente descarta, né, a reação automática junto com o ego. Tá certo? Maria Amélia, Oi, eu sinto que essa lição, esse título dessa lição, Eu Nunca Estou Transtornado pelo Motivo que Eu Imagino, ele traz muito uma ideia assim, lembra que você tem uma mente, que é a causa, né? Não é nada no externo, qualquer coisa aparente
que esteja, né, te provocando ali, não é a causa do seu sentimento de problema. Isso, mas sim, transtornado, né? Ele fala, nunca estou transtornado pela razão que eu imagino. transtornado. Foi a palavra que a Lilian escolheu, eu acho muito legal. Me vem muito essa lembrança, assim, lembra que você é a mente, sabe? Não é a situação. Porque muitas vezes a gente fica enredado ali e não lembra, só que aí vem a lição, traz a clareza logo, e aí você, né? Logo você corrige. Então, a razão mais profunda, você vai descendo, 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 até você chegar lá no fundinho do poço, a razão mais profunda, Rafaela, é a raiva que a gente tem da gente de ter acreditado mesmo, sabe, que a separação é possível. Então, tudo está enraizado nisso. E aí, como a gente não olha para isso, e a gente tem que olhar aos poucos mesmo, né? Sempre aos poucos, sempre devagar, mas quando a gente não olha para isso e a gente nega que isso está na gente, a gente projeta, né? Então, aí a gente... E aí, essa coisa que a Ana Maria falou, né? Então, na hora me veio alguma coisa assim, então, essa é uma lembrança, porque quando a gente vai treinando a mente da gente, né, para ouvir mesmo, ou para escolher o Espírito Santo, a gente vai desconfiando das nossas certezas, né? Então, aí a gente fica lá e a gente desconfia e a gente não reage mais tão automaticamente. E isso é muito gostoso. Experimentar isso é muito gostoso, né? Experimentar a gente não cair mais na reação automática é muito gostoso, sabe? A gente sai e fala, oba, tá certo? Ganhei. É verdade. Ai, obrigada, amor. Vem cá, deixa eu... Rodrigo, só um pouquinho. Aqui, eu separei algumas coisas aqui no PDF que fica mais fácil para eu falar com vocês. Ó, parágrafo 1, tá? A percepção seleciona o mundo que vês, ok? Ela literalmente escolhe a direção da mente, né? As leis de... Bom, essa daí, ó. Pois, a sentença 5. Pois é muito mais provável que descubras aquilo que procuras do que aquilo que preferirias não ver. Quando a gente vai ficando como fala, espertinha em relação a pegar o ego na hora que ele, né, na hora que ele fala alguma coisa, isso fica muito claro. É assim, eu escolho ver aquilo que eu estou vendo, eu escolhi aquilo que eu estou vendo. Aí, de repente, a gente pode parar e falar, mas peraí, eu tenho outra escolha, né? Eu tenho outra escolha. Não que a coisa física, né, ou a coisa da forma vai estar diferente, mas eu tenho outra escolha. Então, eu dou um passo para trás. E a gente sempre vê aquilo que a gente está procurando, só que a gente não tem consciência disso. Então, examinar a mente, né, para ver exatamente aquilo, sabe? Olha, eu olhei para a cara de fulano ou ciclano, sei lá, e não fui muito com a cara, né? Não fui muito com a cara. E não é que, de repente, fulano ou ciclano faz alguma coisa? Então, eu tinha razão. Eu procurei, tá? Sem saber, e achei, ok? Então, é nisso. E o Jesus está falando para a gente, ó, quando você resolver olhar para mim, quando você quiser realmente me ver, você vai me ver, tá? Porque aí isso é assim, porque a mente é assim. Ela vê aquilo que ela quer. Então, só que a gente está falando, parece que a gente está vendo, vai ver o Jesus em forma, né? Assim, precipitado, assim, né? Então, mas o que ele tá querendo realmente dizer, ó, eu estou em todos os lugares e você pode me ver, tá? Você pode. Por quê? Porque a mente é sua, porque o poder é seu, entende? Então, ó, dando um passo para trás, né? Dando um passo para trás. Voltando ao que a gente estava falando, vamos unir esses assuntos, ok? Então, ó, a gente, enquanto ego, enquanto identificado com o ego, né, e tal, principalmente, quase 100% do nosso tempo, não existe razão aqui. A gente está procurando em lugar errado, tá? Eu espero que isso fique claro para vocês. A gente está procurando em lugar errado, mas não quer dizer que a gente seja um horror,
tá bom? Né? Não quer dizer que a gente está errado, que a gente está pecando, nada disso. Mas a gente está procurando soluções no lugar errado. Olha, a gente fica procurando aqui no mundo, sabe, consertar o mundo, mesmo os mais avançados, tá bom? Mesmo aqueles que acham que, sabe, que, nossa, que já entenderam o que Jesus quer falar. Desconfia. Estou falando para você desconfiar de você, não estou falando para você desconfiar do outro, estou falando desconfia de você mesmo. Olha, você olha para dentro e fala, nossa, então é isso, né? Então é isso. Ai, estou eu mais o ego mais eu, e nós quatro fazendo uma festa aqui de, sabe, de apoteose para mim, né? Então, desconfia, tá? E por quê? Porque a gente está sempre procurando, sabe, a coisa aqui no mundo, e a resposta não está aqui, a solução não está aqui. O uso da razão, que na verdade é feito pelo Espírito Santo, tá? Não é o tomador de decisões que tem a razão. Lembra disso? Ó, nós, os tomadores de decisão, que decidimos entre ego e Espírito Santo, a gente não faz uso da razão. A gente tem essa escolha, que ainda é percepção, tá? Ó, vamos lá, deixa eu só ler essa linhazinha aqui, que eu acho que completa esse. A percepção é uma escolha e não um fato. É a linha 7 desse primeiro parágrafo, tá? Então, quando a gente ouve, quando a gente pensa nisso, né, a gente vai lembrar que mesmo sendo a escolha não é, mesmo a escolha não sendo um fato, a gente pode escolher aquilo que traz a razão para mim, que vai mostrar para mim que todas as soluções, que todos os meus problemas, essas soluções não estão aqui, tá? Elas estão em outro lugar, se a gente pode falar de lugar, né? Elas têm que estar na verdade, elas têm que estar na realidade. A solução, que é uma só, né? É a cura dessa sensação de separação, e ela não pode estar aqui, porque aqui tudo vai provando para a gente que é separado. Aí a gente vai mudando, né, a forma como vê, que esse é o milagre, né? Então a gente vai mudando a forma como a gente vê, a gente vai aceitando o que o Espírito Santo fala, ok? Sobre cada coisa, sobre cada situação, e aos poucos, né, moçada? Vamos lembrar? Tá? Que é aos poucos, a gente vai fazendo isso aos poucos, devagar, nas pequenas coisas, principalmente nas pequenas coisas, naquelas que não são muito difíceis para a gente mudar a nossa percepção, tá? Ou para aceitar aquilo que Jesus fala, né? Eu tenho uma aluna que fala para mim, quer dizer que, no fim das contas, eu vou agradecer a pessoa que me prejudicou? Então, eu falei, bom, lá no fim, a gente vai agradecer. Entende? Mas aí, ó, até chegar lá, a gente ainda tem um tempinho, tá? Então, lá no fim, a gente vai agradecer. Por quê? Porque as pessoas, elas estão mostrando para a gente o conteúdo da nossa própria mente, tá bom? Já que a gente tem que ter o apanhado dessa teoria toda, certo? Deixa eu ver o que tem aqui. Tive uma brecha no trabalho e pude aproveitar um pouquinho. Ah, obrigado, Flora, por me avisar. Eu me sinto tocado, questão gostoso. Mas espera aí, quem que é? Acho que é o Lula, é isso? Eu não sei quem escreveu aqui no chat, mas gostoso. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. É o Lula. Ah, então, beijo, Lula. Deixa eu falar. Aqui, ó. Se você escuta o ego, ele vai te falar que você... Então, você vai ver você mesmo como vulnerável, cheio de medo, uma vítima desamparada, sabe, de tudo e tal. Aí, ele fala assim, essa vai ser a sua fé, mas não acredites que porque essa é a sua fé, que ela faz a realidade, né? Graças a Deus não faz, tá? Então, eu quero pular um pedaço aqui, porque tem outra coisa. Aqui é super importante, no final do parágrafo 3. Quando a gente pensa, então, que a gente vai reconhecendo que a gente não poderia ser um ego, né? Então, aí a gente pode reconhecer que os milagres afetam só
nunca afetam a mente de outra pessoa, apenas a nossa própria, porque não há outra pessoa. Então, a outra pessoa não tem que mudar, tá? A outra pessoa, ela não precisa mudar para a gente ficar bem, para a gente ficar em paz. Ó, aí no outro parágrafo, na linha 2, a razão está no outro ser que contrasta, né, a tua consciência. Então, ele só estava falando aquilo que eu já tinha falado com vocês. O Espírito Santo tem a razão, tá? Então, o ego, aí ele fala aqui na linha 4, ó, como é possível que o segmento da mente desprovido de razão compreenda o que é a razão ou apreenda a informação que ela quer dar? Só para reforçar isso que a gente já conversou, tá? Deixa eu ver o que eu separei, peraí. Ó, aqui, só para vocês verem, no parágrafo 5, depois vocês dão uma olhada, na sentença 9, que a natureza da tua razão seja alheia para o ego é a prova de que não é nele que vais achar a resposta, tá? Nunca é no mundo. Não tem significado perguntar, esse é no parágrafo 6, não tem significado perguntar se o que tem que ser de fato é, mas tem significado perguntar por que não estás ciente do que és, pois isso tem que ter uma resposta se o plano de Deus para a tua salvação é completo, ok? É mais ou menos isso que eu tinha separado, ó. Aqui, no parágrafo 8, tá? Para a gente não se perder, na sentença 3. A fé e a crença são fortes na loucura, guiando a percepção na direção daquilo que a mente valorizou. Mas a razão não entra nisso de modo algum, pois a percepção ruiria imediatamente se a razão fosse aplicada, nas coisas aqui do mundo, tá? A razão é alheia à insanidade, isso também que a gente já falou, tá? Sendo o ego, né, a parte da mente que é insana, ele não pode ter razão nenhuma, ok? E eu só queria também reforçar, antes que a gente acabe, o seguinte, embora, né, a gente nós vamos ficando um pouquinho mais próximos, ou um pouquinho mais próximos da aceitação, não é, de que as soluções não estão nesse mundo, as soluções dos nossos problemas estão em outro nível, ou na realidade. A gente vai aceitando isso aos poucos, mas a gente precisa se respeitar muito, tá bom? Quando a gente tem mesmo os problemas aqui, quando nós não conseguimos fazer as coisas ou achar as soluções e ficar muito aborrecidos com a gente, nós precisamos nos respeitar muito. Veja, ficar repetindo que a solução não está aqui, que a solução está só na realidade, não vai adiantar. Seria a mesma coisa que a gente já conversou, falando assim, olha, eu vou passar o dia inteiro falando, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou... Então não vai adiantar, tá? Não vai adiantar. Então, um curso em milagres, ele traz para a gente a maneira de fazer com que o que está escondido, aquilo que está escondido, aquilo que eu não quero aceitar em mim, seja trazido, e aí eu posso olhar com o Espírito Santo ou com a razão para ver a insanidade disso, tá? Então, eu não posso dizer, inclusive, que este curso é um curso em amor, ok? Tá mais para o terror, né? Porque vai trazendo aquilo que está inconsciente, todos os nossos medos inconscientes, vai trazendo para cá, para a gente poder ver que eles não têm sentido, ok? Então, este é o recurso de um curso em milagres. Se você briga com você, se você não aceita aquilo que você está falando, aquilo que você tem, né, agora, tá? Não quero. Eu queria, sei lá, queria ter achado um objeto bonito, sei lá, vermelho. Não achei. Tinha, mas aí alguém comprou e não tem mais. Mas aí também não posso pensar nisso, porque isso é muito fútil, né? Mas é importante para mim agora. Por quê? Porque eu estou identificada com o ego. Quando eu falo, não, eu não vou pensar nisso, porque isso é muito fútil e tudo, eu estou
brigando comigo. Eu estou fazendo um conflito, e o conflito, gente, é a comidinha do ego. Tá? Ele é a comidinha do ego. É fútil? É sim. Eu estou sendo fútil? Estou sim. Mas por que eu estou sendo fútil? Porque eu estou identificada com ele. E não precisa brigar. Tá? Não precisa brigar. Porque as coisas... O Jesus é tão chato algumas vezes, né? Que ele fala assim, olha, veja, o que você considera fútil aqui, eu também considero. Mas aquilo que você considera importante, eu também considero fútil, viu? Tá? Chato, né? Sabe? Então, vamos parar de brigar com a gente, né? Tá? Porque não tem nada aqui que seja exatamente importante ou exatamente sério, tá? Nada. E aí a gente aceita isso, a gente vai brincando um pouquinho mais, né, Flora? E a gente vai rindo um tantinho mais, né, meninos? E aí a gente vai desfazendo o ego, né? Porque o ego é incapaz de estar presente numa alegria genuína, tá? Mesmo enquanto a gente consegue, a gente se acha um corpinho ainda, mesmo quando a gente se acha diferente uns dos outros, mas quando a alegria é genuína, sabe, ele não está presente, né? Ok? Mais alguma coisa? Ou mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, Maria Amélia. Oi, Rafa, fala. É o seguinte, quando vocês estavam falando sobre essa questão de melhorar o sonho, de ainda querer, né, algum tipo de graça, alegria, enfim, resposta, de uma certa forma, considerando que a mente é unificada, tanto a mente certa quanto a mente errada são unificadas, né, de todo mundo. Exatamente. Então, assim, todas essas alegrias, né, que são as migalhas das distrações do ego, que a gente considera alegria aqui, não é a alegria do céu. Então, de uma certa forma, se a gente for considerar, qualquer alegria do ego é a alegria de todo mundo que está dentro, está conectado com o sonho da separação, porque a mente é una. Sim. Então, assim, se a gente olhar por essa perspectiva, não serve de nada lógico, como você falou agora, se a gente está identificado, se é importante para a gente respeita. Mas se a gente for considerar, né, racionalmente, olhar para isso, realmente, assim, não faz sentido considerar isso uma graça, uma bênção, uma coisa, né, boa. Não. Entende o que eu quero dizer? Isso mesmo, nesse nível não, né, Rafa? Mas olha, é isso. Isso, mas veja, se a gente fez, né, mesmo essas coisinhas todas aqui, que era para provar que a separação é real mesmo, né, e ver essas diferenças entre nós, então eu estou alegre agora, você não está, você está e eu não estou, ou então a gente está e as pessoas estão passando uma miséria lá, só que todas as coisas, todas, absolutamente todas as coisas que nós fizemos junto com o ego, elas podem ser, o propósito delas pode ser mudado, né? Então, as nossas risadas podem ser mudadas para o propósito do Espírito Santo, que é lembrar ou refletir, sei lá, né? Ou a gente pode usar algumas palavras assim, a alegria de Deus, tá certo? Então, sim, perfeitamente. É nesse sentido, né? Mas está certinho, na realidade isso não tem significado. Mas aqui a gente pode mudar o propósito. Isso foi uma reflexão que eu propus justamente para corroborar com o que o curso está dizendo, que é uma coisa que nos ajuda a enxergar de uma vez por todas que não vale a pena esses investimentos. A gente pode ter preferências. Vai lá, vai cá, eu gosto mais disso. Mas você não fica infeliz ou chateado com o Espírito Santo, com quem quer que seja, por não ter te concedido esse roteiro melhor, né? Sim, sim. Mas a gente vai aceitando isso devagar, né, Rafa? A gente vai aceitando isso bem devagar. E essa aceitação, mesmo bem devagar, é que ela precisa ser... precisa levar a gentileza com a gente mesma, né? Precisa levar. Porque alguns roteiros realmente são bem miseráveis dentro dos parâmetros, né, de comparação do mundo, certo?
E, de vez em quando, a gente está dentro de um roteiro, pelo menos de umas situações que são bem miseráveis. Mas a gente vai aprendendo a olhar de outra forma e vai aprendendo a não investir mais nesse julgamento, né? Roteiro legal, roteiro não legal, roteiro mais miserável, roteiro menos miserável. E isso a gente vai aprendendo a ficar um pouquinho mais, como fala, observador, não é? Sem julgamentos, assim. Mas muito joia. Isso mesmo. Obrigada, Maria. Mas eu que agradeço. Mais alguém? Então, vamos encerrar hoje, gente, tá? A gente se vê daqui a 15 dias, Deus quiser, tá bom? Deus quiser é bom, né? Tá? Então, um abraço, viu, gente? Tá? Um abraço bem grande para cada um. Muitíssimo obrigada, tá? Por vocês estarem aqui, tá bom? Até daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Gratidão, Maria Neves. Gratidão, amores. Boa noite a todos.